Olá, pessoal! Muito bem-vindo ao canal novamente. Meu segundo vídeo aqui, sou recente no YouTube. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo. Eu falo um pouquinho sobre organizações de casas, organizações de rotina de trabalho, sobre vlog de viagem, que eu adoro. Adoro fazer meus mochilões que estão por vir. Em novembro agora vai ter um mochilão, já faço um spoiler para a América Central. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha suas informações, dê sugestões, que isso ajuda muito para quem está iniciando aqui no canal. Então, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou compartilhar 5 itens que eu acho essenciais para uma administração doméstica e para a manutenção das nossas casas ou na facilidade do dia a dia também. E a gente sabe que uma organização, uma manutenção da nossa casa, ela auxilia em outros ramos da nossa vida, seja ele profissional, seja ele para um hobby, para uma atividade esportiva. Então, eu acho muito importante ter essa manutenção diária na nossa casa. E nada melhor, né, da gente entrar na nossa casa e ter aquele conforto, aquela manutenção. Pode ser a casa que for, a mais simples, a mais sofisticada. Tendo aquela organização, ela traz aquele bem-estar para nós, né? Isso eu acho muito importante. E o primeiro item doméstico que me ajuda muito na minha manutenção hoje, ele é meu assistente aqui em casa, é um robô aspirador. Esse aqui é o modelo da Kabum, o Smart 700. Ele é um modelo intermediário da Kabum e ele me ajuda demais. Todos os dias ele dá manutenção na minha casa. E eu não colocava muito fé em robô, não acreditava muito que ele poderia nos auxiliar, pelo menos na manutenção. É claro que ele não faz aquela faxina, né? A faxina mesmo é a gente que realiza, mas aquela manutenção diária, todos os dias eu coloco ele, programo ele para ligar. E tem como você programar ele junto com a Alexa, o horário fixo, e eu programo ele todos os dias às 8 horas da manhã, para não atrapalhar a vizinha aqui de baixo, né, os vizinhos aqui de baixo. E aí eu programo às 8 horas, e ele começa a funcionar. E esse modelo é um modelo intermediário, ele consegue fazer o mapeamento pelo celular. Então, a hora que você programa ele, pela primeira vez, você consegue programar ele aqui, ó. Esse aqui é o mapinha, ó, não sei se dá para ver direitinho, mas ele mapeou todo o apartamento e na primeira vez você coloca ele para mapear e aí, consequentemente, depois ele já entende a rotina da casa e você pode restringir os cômodos que você não gostaria que ele circulasse. Por exemplo, eu não deixo ele circular na sacada porque esse modelo, como é um modelo intermediário, ele não consegue retornar. Então, se ele entra na sacada, como tem um vãozinho aqui, uma divisória, ele não consegue voltar. Então, eu consigo restringir uma barreira e aí ele não entra na sacada. E isso me ajuda todos os dias na manutenção. Gente, vocês não fazem tanto que isso ameniza, otimiza tempo, né? Que é tão importante na nossa vida. E essa é o mapinha do robô, fica pelo aplicativo da Kabum. Ele começa rodeando pelos cantos do cômodo da casa e depois ele faz o modelo de zigue-zague. Então é bem interessante, ele é muito inteligente. E onde está essa risca branca é o lugar que ele já percorreu. Então você estando fora de casa, você consegue ir acompanhando quais lugares que ele já limpou dentro da casa. E o interessante é que você pode programar pelo aplicativo à distância, você não precisa estar em casa. Então é muito útil. E o segundo item, em continuação nessa mesma linha, é o meu aspirador vertical sem fio. Esse aqui é da Electrolux, é o Ergo 21. Ele é muito bom, ele é 2 em 1, porque essa parte de cá, ela desmonta também, então ela solta e você pode limpar o sofá, outros itens, o teto. E eu gosto muito desse modelo porque ele é sem fio. Então, toda hora você não precisa ficar colocando a tomada. E ele serve como complemento, porque todos os dias eu programo o robô aspirador e a hora que ele finaliza, eu utilizo esse da vertical só para tirar os pozinhos ou a sacada, né, que é onde ele não vai, para dar aquela manutenção também. Então, esse aspirador vertical,
ele vai servir de complemento com o meu robô aspirador. E assim, esses dois itens, aqui o apartamento ele tem quase 80 metros, assim que eu gasto mais ou menos 10 minutos para pegar esse do vertical e dar aquela manutenção. Então, no intervalo do trabalho, eu venho cá, dou aquela manutenção e isso ajuda demais a manter o nosso ambiente limpo, né? Aí eu fiz um teste, joguei alguns farelos para mostrar como que ele suga os pequenos resíduos no dia a dia. Ele é ótimo, o fato dele ser sem fio e ele suga um pouquinho, ó, a base dele também tinha um pouco de farelo, ele retira também. Então é muito útil no dia a dia, eu recomendo. Aí eu coloco de volta na base e a vantagem é que ele carrega rápido por causa da bateria dele ser a lítio. Então é muito bom no dia a dia. E pessoal, todos os itens que eu estou compartilhando vai estar na descrição desse vídeo. Quem tiver interesse de estar adquirindo algum desses itens, aproveita porque a Amazon ela está na Semana do Consumidor. Então tem itens que estão saindo com até 80% de desconto. O aspirador mesmo da Electrolux, o meu vertical, na época eu paguei quase R$ 800 e ele está com 57% de desconto e está saindo a 480. Então é uma promoção muito boa para quem deseja estar adquirindo nessa Semana do Consumidor. E, gente, o terceiro item dessa lista é a lava-louça. Eu não fico mais sem lava-louça. Igual o robô, eu tinha um certo preconceito, achava que não ia limpar direito, que tem toda uma dinâmica de colocar os talheres, os pratos dentro da lava-louça. De fato, realmente tem. Você precisa seguir o que está no manual da lava-louça, não pode jogar de qualquer jeito lá, senão ela pode ser que fica preso um prato com o outro, aí não limpa da forma correta. Mas você seguindo as instruções, sai perfeitamente, sai mais limpo do que se eu estivesse lavando manual. É claro que alguns itens não podem ir na lava-louça, algumas frigideiras de ferro, algumas panelas de ferro, essas ela enferruja por causa do líquido secante, mas prato, talheres, copo, prato do micro-ondas, air fry, gente, air fry, aquela gordura que você ficava com aquela gordura da própria comida que acumulava, isso tudo sai na lava-louça. Então, para nós, acabou até as brigas aqui de quem lavava a louça naquele dia. É um ótimo item, é um valor um pouquinho mais acima para investir na nossa casa, né, nessa questão de conforto, mas vale super a pena. E, gente, o terceiro item dessa lista é a lava-louça. Eu não fico mais sem lava-louça. Igual o robô, eu tinha um certo preconceito, achava que não ia limpar direito, que tem toda uma dinâmica de colocar os talheres, os pratos dentro da lava-louça. De fato, realmente tem. Você precisa seguir o que está no manual da lava-louça, não pode jogar de qualquer jeito lá, senão ela pode ser que fica preso um prato com o outro, aí não limpa da forma correta. Mas você seguindo as instruções, sai perfeitamente, sai mais limpo do que se eu estivesse lavando manual. É claro que alguns itens não podem ir na lava-louça, algumas frigideiras de ferro, algumas panelas de ferro, essas ela enferruja por causa do líquido secante, mas prato, talheres, copo, prato do micro-ondas, air fry, gente, air fry, aquela gordura que você ficava com aquela gordura da própria comida que acumulava, isso tudo sai na lava-louça. Então, para nós, acabou até as brigas aqui de quem lavava a louça naquele dia. É um ótimo item, é um valor um pouquinho mais acima para investir na nossa casa, né, nessa questão de conforto, mas vale super a pena. Esses são os dois itens para a utilização da máquina. Agora eu vou colocar ela primeiro para lavar. Percebe-se que a máquina está bem suja, tem até farelo de arroz, está bem cheia também, praticamente lotado já para utilização. Agora eu vou colocar o sabão que é apropriado para a máquina, que é o sabão em pó. O líquido secante ela já está dentro da máquina para funcionamento também. Logo em seguida já ligo a máquina e coloco no modo normal, que é quando para louças, talheres, né? Se fosse, tem o modo panela também. E coloco ela para funcionar. Agora já finalizou, gasto em média umas 2 horas.
percebe que ela sai até fumaça do líquido, por causa do líquido secante, então as louças saem bem quente. Isso é ótimo, sai até brilhando os pratos, os copos, o copo sai bem limpinho também, nenhum resíduo. A louça novamente, o prato, ó, tanto que sai brilhoso. Os talheres também, a xícara, tava cheio de café, ela saiu tudo. Os talheres, esse porta-talheres é o mais recomendado quando tem essa quantidade de talheres para colocar nas divisórias, que assim não acumula gordura, então vale muito a pena. E meu quarto item é a minha chaleirinha elétrica. Eu não consigo ficar sem ela. Eu já deixo ela com água no dia anterior, à noite, e no dia seguinte eu já programo ela com um adaptador inteligente para ela começar a funcionar a partir das 8 horas da manhã. Então, a partir das 8 ela já começa a ferver a água. Ela já, assim que ela ferve, eu já ponho e já coo o café, e isso me ajuda muito. Aí essa chaleirinha, ela só pode água nela, não pode, por exemplo, ferver leite nela, porque senão estraga. Mas ela é muito útil para ferver água, para você tomar com café, chá. E é uma coisa tão simples, é uma coisa barata, né, que ajuda muito no nosso dia a dia também. E o último item, não menos importante, é a minha Alexa. Gente, hoje a Alexa, ela me ajuda em todos os sentidos. Ela me ajuda a organizar minha agenda, a tornar a casa inteligente. E esse modelo aqui, ele é muito bom porque ela ainda funciona de sistema de câmera. Então, às vezes, você pode, à distância, ver como está a sua casa. Eu, às vezes, fico brincando com o Max pela câmera. Então, é muito bom. É um item que também eu não fico mais sem. Alexa, tem algum lembrete? Aqui estão seus lembretes. Aniversário do Gêmeos da área, 4 de abril às 8 da manhã. Show da Ana Carolina, 11 de abril às 10 da manhã. Aniversário da Duda, 9 de maio às 10 da manhã. Peça de teatro, 16 de maio às 9 da manhã. Então você viu, né, gente? A Alexa, ela ajuda a marcar todos os meus compromissos, porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Então eu jogo todos os meus lembretes ali, consulta médica, tudo dentro da Alexa, todos os compromissos, reuniões, porque é uma forma dela me lembrar antes de acontecer. Então eu sempre jogo no período da manhã, antes do período, se for um evento que acontece de tarde, eu jogo de manhã para ela me lembrar. Ou até às vezes eu jogo 2 vezes para ela me lembrar um dia antes e no dia. Então é uma finalidade muito útil, além de tornar também a casa inteligente, que é uma pretensão que eu gostaria de estar fazendo aos poucos aqui em casa. Então é isso, gente. Se vocês gostou desse vídeo, curta, comente aqui embaixo o que é de mais importante para vocês, que não pode faltar na casa de vocês, que são itens extremamente necessários, né, para a organização, para a manutenção. Isso é muito bom. E é bom que eu vou anotando aqui também as dicas que vocês vão compartilhando nos comentários. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!